Bom dia a todas. Hoje, 16/7/2025, estamos continuando com o nosso Café com Reflexão, com o tema da semana, a mulher que cuida de si e dos outros. E o subtema hoje é a mulher que ensina com sabedoria. E eu precisei, buscar alguém para esse tema, e aí veio no meu coração, a Regina. E quando ela disse ontem, que estaria fazendo a cirurgia, eu fiquei toda preocupada, né? Falei, meu Deus, né, eu convidei ela e agora ela, não vai poder estar conosco, mas o Senhor sabe de todas as coisas, e tranquilizei meu coração. E ela me confirma, que poderia estar aqui, que me deixou muito feliz, viu, Rê? Então eu sei que Deus tem uma palavra para os nossos corações através da sua vida hoje. Amém, amém, que bom. Deus sabe de todas as coisas. Realmente eu fiz a cirurgia ontem, graças a Deus. É uma cirurgia rápida, delicada, mas rápida, né? Agora é recuperação. Que nem eu brinquei, que eu até postei no meu status, fui corrigir a patinha da gata. Mas vamos lá para o nosso tema. O tema principal da semana é a mulher que cuida de si e dos outros. E o subtema hoje, a mulher que ensina com sabedoria. Quando a Janimar me convidou, eu já estava me arrumando para ir para o centro cirúrgico. E aí eu falei, não, pode ficar tranquila, eu vou, eu faço. Ela disse, o tema tem tudo a ver com você. Eu nem tinha lido ainda o devocional de hoje, mas quando eu fui ler, falei, gente, que bom que hoje eu posso ser vista como essa mulher sábia e que ajuda outras mulheres, porque nem sempre foi assim, viu? Nem sempre foi assim. E que bom que Deus transforma realmente os nossos corações, transforma as nossas ações, transforma as nossas atitudes, para que a gente possa ser referência, né? Referência nesse sentido. Então, toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, porque se não fosse Deus na minha vida, em primeiro lugar, né? Claro, tem algumas pessoas que nem eu sempre cito o nome da minha ex-discipuladora, a Socorro Pereira, Ferreira, perdão. A Socorro Ferreira, eu talvez não tivesse me tornado a pessoa, a mulher que eu sou hoje, porque foi ela que deu o primeiro pontapé para que eu pudesse acordar realmente para a vida e ver que eu estava fazendo as coisas de uma forma errada. Claro que Deus foi quem a direcionou, né, para estar ali, porque Deus sabe de todas as coisas sempre. E o nosso versículo-chave hoje está no livro de Provérbios 31:26, que diz assim: ensina a mulher sábia e ela será digna de confiança. Só que um detalhe muito importante, a gente precisa se deixar ser ensinada. Esse é um detalhe muito importante, porque não adiantaria a Socorro ter surgido na minha vida para tentar me ensinar, para tentar me mostrar aquilo que eu estava errando, aquilo que estava fazendo com que a minha vida caminhasse para um lado cada vez talvez mais sem volta, né? Principalmente no que diz respeito a cuidados comigo mesma, a cuidados com meu casamento, a cuidados com meu marido, a cuidados com meu filho, com meus filhos. Talvez eu não tivesse enxergado isso se eu não tivesse disposta a aprender. Porque sempre vai aparecer, gente, de verdade, alguém para nos ensinar. Só que o nosso coração também precisa estar aberto a aprender. Principalmente no que diz respeito à palavra de Deus. Por quê? Porque Deus, ele quer nos ensinar todos os dias, através da sua palavra, através da leitura, através da intimidade, através da oração. Mas será que nós estamos dispostas a aprender? Será que o nosso coração realmente está aberto? Na igreja onde eu congrego,
o bispo ele costuma trabalhar com temas, né, durante um mês, durante 2 meses, dependendo daquilo que Deus coloca no coração dele para ministrar. E nós estamos, esse mês, o tema é Sonda-me, Senhor. E ele, na primeira ministração, ele já dá aquela explicação, aquele contexto do que é o sondar. Né? Que é realmente lá no fundo, onde não é qualquer um que entra. Então, quando a gente pede para Deus nos sondar, a gente está pedindo para Deus ir lá no mais íntimo, no mais profundo, certo? Mas será que nós estamos prontas para receber o feedback de Deus? Quando Deus disser assim, ó filha, você está indo por aqui e não é desse jeito. Você acha que está certo, mas não é assim que funciona. Isso é uma forma de ensinar a mulher sábia. Por quê? Porque à medida que Deus está nos mostrando onde nós estamos errando, Ele está nos ensinando a fazer da forma correta. Então, a gente precisa realmente estar aberta, com o coração aberto e dispostas a aprender e principalmente a mudar. Porque mudar não é fácil. Ah, mas a minha vida inteira eu fiz desse jeito, a minha vida inteira foi assim. Mas será que está o correto? Será que esse é o correto? Então, tudo isso precisa ser analisado nessa questão do que diz Provérbios 31, 26. Ensina a mulher sábia. Então, nós precisamos aprender a ser sábias até para receber o ensinamento e realmente colocar em prática. A mulher sábia, ela não é apenas aquela que cuida de si mesma com amor e com respeito, mas também usa essa sabedoria para ensinar e guiar aos outros ao seu redor. E, gente, de verdade, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, a gente nem precisa abrir a boca. É a nossa postura, é o nosso comportamento, é a nossa maneira de agir, de falar, que vai fazer com que as pessoas vejam que nós somos diferentes. E é tão bom, é tão gratificante você ouvir, às vezes, de pessoas que você nem conhece, dizer assim, nossa, como que você é diferente? A tua postura é totalmente diferente do que a gente tem visto hoje em dia. Isso me deixa assim muito feliz e eu dou toda a honra, toda a glória a Deus, porque Deus ministra isso no meu coração todos os dias. Eu já comentei isso com vocês. Eu trabalho num ambiente, eu vou usar até essa palavra, muito promíscuo às vezes. Aquele negócio de todo mundo pega todo mundo, ninguém é de ninguém, fulano saiu com ciclano, e não importa se é casado, se é solteiro. Infelizmente, acontece muito no meu local de trabalho. E eu fico muito feliz quando alguém diz assim para mim. Outro dia eu escutei esse comentário. Tem um chefe lá, um chefe da cozinha, ele é casado, apesar da mulher dele não morar aqui, a mulher dele mora no Nordeste, está morando no Nordeste, ele mora aqui, porque trabalha aqui, aí de 6 em 6 meses ele vai lá. Desde que aquele chefe entrou lá no resort, ele vive me cantando. É o tempo inteiro. Eu vou driblando, vou tirando, me fazendo de desentendida e tal, não sei o quê. Aí um dia ele disse que tinha sonhado comigo. Eu falei para ele, chefe, na boa, esquece. O fato de você ser casado elimina toda e qualquer possibilidade de a gente ter alguma coisa. Se você fosse solteiro, a gente podia até tentar para ver se dá certo. Porque uma coisa, se eu casasse com você, pode ter certeza, eu ia comer muito bem, porque ele cozinha muito bem. E aí tá. Aí eu conversei com ele, expliquei, eu falei, você entende o meu posicionamento? Aí passou uns dias, entrou um outro funcionário lá e aí ele começou, nossa, que mulher cheirosa, que mulher bonita, que mulher elegante, aquelas cantadinhas coisa.
E aí um outro colega, que não era nem o chefe, um outro colega disse assim, esquece, meu. Esquece. Essa daí você pode passar todas as cantadas que você quiser. Essa daí você não pega. Aquilo assim me deixou tão feliz. Por quê? Porque eu acredito que algumas pessoas escutaram a conversa que eu tive com o chefe quando ele disse que ele sonhou comigo. Eles estavam, a gente estava ali no ambiente de trabalho, eu conversando com ele e tal. Então aquilo serviu como um testemunho. Esquece, ela não vai ceder. Entendeu? Por quê? Porque eu sei o que eu quero para minha vida. Eu sei qual é a postura que eu tenho que ter diante de Deus. A grande maioria das pessoas pensa que eu sou casada. Por quê? Porque eu, sabe, brinco com todo mundo, dou risada com todo mundo, quando a gente está. Mas, quando se trata em relação a se envolver com alguém, não, não vai, não adianta. Ah, Regina, é porque você não tem oportunidade? Tenho, mas eu não quero. Por quê? Porque eu sei o Deus que eu sirvo e eu sei o que Ele espera de mim. Sou perfeita? Não sou. Tenho falhas em várias áreas que ainda precisam ser corrigidas. Mas Deus, Ele já conseguiu realmente trabalhar isso dentro de mim. Que não é uma cantada barata que vai fazer eu ceder. Então, isso serve de postura para outras pessoas, outras meninas que veem o meu comportamento, ela diz assim, ah, tem umas que até me chamam de mãe. Ai, mãe, eu queria tanto ser igual a senhora. Por quê? Porque elas veem o meu comportamento. Então, quando a gente fala nessa maneira de ensinar os outros, às vezes não é criticar a postura, não é corrigir, mas é se manter numa postura que sirva de exemplo para outras pessoas. As nossas atitudes, elas falam muito mais do que, às vezes, muitas palavras. Então, isso é importante. Isso é importante porque elas percebem que a gente carrega Deus dentro da gente. Isso que é o mais relevante de tudo. Então, essa sabedoria, ela não se resume em conhecimento intelectual, mas envolve a prática diária de atitude cheia de empatia, paciência, amor e integridade. Quem somos nós para criticar os outros? Nós somos falhos, nós somos pecadores. Como eu falei, a nossa postura ela vai falar muito mais do que as nossas palavras. Da mesma forma, tem horas, vocês acham que, como diz a Lúcia, tem horas que não dá vontade de ativar o meu réu primário? Tem horas que dá vontade de matar um lá no trabalho. Em casa não, porque hoje eu moro sozinha, entendeu? Mas quando eu era casada, tinha dias que dava vontade de matar o marido, matar os filhos. Mas e aí? Hoje eu não trabalho, é o local que eu mais me estresso. Mas você acha que eu vou poder realmente explodir de uma maneira que às vezes alguns colegas explodem para tentar resolver um problema? Não vai adiantar. A gente tem que manter a postura. Aí às vezes o pessoal olha para mim e diz assim, nossa, mas como que você consegue se manter calma desse jeito? Eu falei, vai adiantar. Eu explodir com todo mundo, xingar todo mundo, não vai adiantar. Até porque quando a gente está com raiva, a gente acaba falando besteira, abrindo a boca para falar coisas que jamais a gente deveria falar, que depois a gente vai se arrepender. E aí um pedido de perdão resolve. Entre aspas, resolve, claro. Mas fica aquela marca. Já pensou você ofender um colega no momento de raiva? Vai ficar aquela ferida. Ué, mas não é a pessoa que se diz cristã? Não é a pessoa que se diz Deus e fica, entendeu, ser serva de Deus e está ali agindo dessa forma? Então você engole aquilo, respira fundo e vai em frente. Depois, se tiver que resolver alguma coisa com calma, se for uma pessoa específica, você chama a pessoa em particular, conversa, ó, fulano, você fez isso, aquilo, outro, eu não gostei da sua atitude, eu acho que não é por aí que as coisas funcionam. Entendeu? Então, é desafiador, mas é a maneira que a gente tem para ensinar. Quando a gente fala especificamente agora em cuidado de si, como eu falei, nem sempre foi assim, é em tudo.
Eu nem sempre fui essa pessoa tranquila, essa pessoa sensata, essa pessoa que respira antes de falar, essa pessoa que vai para a academia, essa pessoa que cuida da pele, que procura manter uma saúde em dia. Nem sempre foi assim. Como eu falei no dia que a Paula estava ministrando, eu não usava nem batom, gente. Que dirá levantar às 5 horas da manhã para ir para a academia, fazer meu skincare todo dia. Mas hoje as pessoas olham para mim e dizem assim: nossa, você com 50 anos com essa pele, você com 50 anos com esse corpo, eu queria chegar aos 50 com o corpo que você tem. E olha que eu não sou nenhuma Barbie da vida, mas o fato de eu focar na minha saúde, de eu ir para a academia focada na minha saúde, para eu envelhecer com uma saúde de qualidade, consequentemente faz com que o meu corpo seja mais bonito. Então, isso tudo serve de referência. Quando a gente cuida de si com amor, entendendo que não é para eu ficar com aquele corpo saradão. Não, se vier, vai ser por consequência, e eu agradeço, óbvio. Mas se não vier aquele corpo saradão, bonitão, pelo menos quando eu faço os meus exames, o meu check-up, o médico olha para mim e você não tem nada. Está tudo em dia, glicemia está em dia, pressão está em dia, colesterol, triglicerídeos, potássio, enfim. Isso, para mim, é o mais gratificante. Eu saí da sala do médico com um parabéns. Você está bem. Você não tem nada. Continue assim. Então, esse cuidado a gente precisa ter. Em primeiro lugar, quando fala da questão física, é a nossa saúde. É fazer uma caminhada, é fazer um alongamento. Quantas de nós levanta, às vezes, na correria, não consegue ir para a academia, mas não consegue fazer nenhum alongamento para ativar as nossas articulações. Aí depois está toda crocante. Vai sentar croque para cá, croque para ali, não sabe por quê. É porque não consegue fazer nenhum alongamento, gente. Então, a gente inventa desculpa para tudo. A gente dá desculpa para tudo. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho isso, que nem o nosso bispo mesmo fala na igreja. Eu não tenho dinheiro para pagar uma academia, mas todo final de semana se reúne com os amigos para comer aquela rodada de pizza, de hambúrguer, de não sei mais o que, e disso e daquilo. Garanto que se economizar um final de semana dá para pagar uma mensalidade de academia. Eu não tenho tempo, mas passa 2, 3 horas na frente do videogame, na frente com o celular na mão, mexendo no Facebook, no Instagram, curiando a vida dos outros. E aí? A gente não tem prioridade. Tempo a gente tem. A gente precisa saber dividir esse tempo. Então, quando a mulher ela é sábia, que ela consegue transmitir isso, ela demonstra confiança em Deus e compromisso com os outros, ensinando com humildade e com coração aberto, sempre pronta a aprender e crescer também. Porque à medida que a gente ensina, a gente sempre aprende algo mais. O legado deixado por essa mulher ultrapassa gerações, pois aqueles que estão impactados por sua sabedoria continuam a multiplicar o bem e a verdade. Em meio aos desafios da vida moderna, especialmente para as mulheres que precisam equilibrar tantas funções, ser uma mulher que ensina com sabedoria é uma missão que exige dependência constante do Espírito Santo. A nossa aplicação do estudo diz assim: pense em como você tem exercido o seu papel de ensinar e influenciar os outros. Reflita se as suas palavras e atitudes refletem a sabedoria que vem de Deus, que edifica e encoraja. Considere as oportunidades diárias que tem para ser exemplo e guia, seja com sua família, com seus amigos, no trabalho, na igreja. Ore pedindo para Deus que lhe conceda sabedoria para ensinar com amor, paciência e verdade, tornando-se uma mulher digna de confiança e um instrumento de bênção.
E o nosso exercício prático, ele diz assim: reserve um momento para avaliar as situações em que você pode ser mais intencional ao ensinar com sabedoria. Escreva uma lista de pessoas que você pode influenciar positivamente e pense em maneiras práticas de demonstrar essa sabedoria no dia a dia. Seja com palavras de incentivo, exemplos de fé ou apoio concreto. Peça a Deus que abra portas para você agir com amor e clareza e que o seu testemunho inspire confiança e transformação. Aqui no nosso estudo, quando eu disse essa parte que disse assim, que o nosso testemunho, né, ele pode influenciar em gerações, eu lembrei do meu sobrinho. Gente, o meu sobrinho aqui, ó, o legado deixado por ela, pela mulher sábia, ultrapassa gerações. Eu lembrei do meu sobrinho, o filho da Rose. Eu sempre fui, que nem eu falei, eu sempre fui uma tia cri-cri. Tem a tia que é a mais amada, tem a tia brava, tem a tia não sei o quê, tem a tia divertida, porque nós somos um monte de irmãs. E eu sempre fui a tia brava, a tia estressada, a tia... E o meu sobrinho, ele passou por algumas situações comigo, logo que eu fui morar em Santarém, ele era bem pequenininho, e eu sempre ensinei os meus filhos a comer aquilo que tinha na mesa e ser grato por aquilo. Que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Se hoje tem filé, louvado seja Deus, porque hoje tem filé. E se hoje tiver só o arroz e feijão, louvado seja Deus pelo arroz e feijão e pronto. E o meu sobrinho, ele tinha algumas restrições, assim, restrições, questão de gosto para comer, né? Então, quando a minha irmã dizia assim, mana, o Joseph pode ficar na sua casa enquanto eu vou fazer tal coisa? Eu falei, pode. A gente morava uma atrás da outra. Aí eu dizia, só que você sabe, né? Na minha casa são as minhas regras. E na hora de comer, ele passava uns perrengues comigo doido. Então, quando eu vejo hoje, ele já é um rapaz, quase um homem adulto, citando que eu sou referência para algumas coisas para ele, eu fico muito feliz. Muito feliz mesmo, porque é sinal de que, apesar da tia chata, deixou um legado. Deixou algo que sirva de exemplo para ele. E isso, com certeza, em outras e outras situações. Então, antes de passar para algum comentário que já está em cima da hora, eu gostaria de convidar vocês a fazer a nossa oração do tema de hoje. A oração diz assim: Senhor, eu te agradeço pela sabedoria que me ofereces para viver e ensinar aos que me cercam. Peço que me faças uma mulher sábia, que fala e age com amor, paciência e verdade. Que eu seja digna de confiança, não apenas pelas palavras, mas pelo exemplo que deixo em minha família, no trabalho e comunidade. Guia-me para ser um canal do teu ensino, fortalecendo e edificando os outros com teu espírito. Que minha vida reflita a tua luz e que eu possa ser um legado de fé e amor para as próximas gerações, em nome de Jesus. Amém. Agora fica aberta aí para os comentários. Se ninguém quiser comentar nada, fica a seu critério. Agradeço muito pela oportunidade. Deus falou muito ao meu coração nessa ministração e eu espero que tenha falado aos corações de vocês também. Nós que agradecemos, Tê, que palavra abençoada, né? Deus, ele direciona as coisas assim, flui naturalmente, né? E com certeza falou sim aos nossos corações. Alguém gostaria de contribuir com algo, testemunho? Vamos lá, meninas. Oi, meninas, bom dia. Bom dia, Rose. Então, essa questão de a gente manter uma postura, né? Lá a gente acaba passando por ser chata, né? Tu é chata, tu é enjoada, tu é isso, tu é aquilo. Eu lembro que eu sempre trabalhei no ramo da educação, assim,
e eu era coordenadora de um curso, e assim, algumas pessoas tinham a mesma faixa etária e outras eram mais jovens. E deu, gente, uma epidemia de uma dancinha que faziam em grupo, não sei o que tal, e tinha que se rebolar, vai um na frente, aí o outro volta. E aí elas começaram a fazer, né, o pessoal da equipe. Bora, Rose. Não. Aí quando não pegavam, iam tirar foto, só que em posições assim bem sensuais, entendeu? Bora, Rose. Não. Aí tinha um único rapaz que trabalhava com a gente. Aí ele tirava as fotos, né, das meninas. Aí nunca esqueço que o rapaz falou assim: Ah, eu vou mostrar pro teu marido, fulano. Ele lá, não, pelo amor de Deus. Aí eu olhei assim para ela. Eu não entendi. Ela, o que foi, Rose? Se tu não pode mostrar o que tu fazes pro teu marido, como é que tu fica fazendo as coisas nesse procedimento? Então, se você não pode mostrar para os outros o que você faz, por que que você age desse jeito? Ela ficou toda desconcertada. Em questão de testemunho, assim, para elas eu era cri-cri, mas também ninguém tirava a brincadeira pesada, nada disso. Aí, como eu trabalhava com grupos de professores e pessoas em si, independente de quem seja, a gente sempre sabe que tem alguns tipos de conversa que, para quem não segue o Senhor, é normal, que acabam seguindo, tipo, peguei a fulana, não sei o que tal, quero comentar alguma coisa nesse tipo. E aí, antes deles comentarem, se eles vissem que eu estava na sala, eles, não, a Rose está aqui, a gente não pode falar sobre esse assunto. Ou então, quando eu não podia sair do ambiente, eles, Rose, tapa o seu ouvido. Ou seja, a nossa postura, como a Regiana falou logo no início, às vezes você não precisa falar nada. Só o teu procedimento, ele faz uma mudança realmente muito grande no teu ambiente. Então, as pessoas já sabem, não, esse tipo de procedimento eu já não posso tomar. Com fulano, posso falar com outras pessoas, mas com ela eu tenho que tratar de maneira diferente. E eu vejo isso como reflexo do Senhor na nossa vida, né? Porque Ele que nos diferencia, Ele que nos separa. Isso realmente é algo assim muito gratificante. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, né? E referente à Regina, realmente, quem olha ela, você não conheceu o lado negro da força, digamos assim. Né? Hoje ela é uma pessoa transformada para a honra e glória do Senhor, né? E é uma pessoa que auxilia, que me ajuda, a Regina me ajuda muito, vocês não fazem ideia. Tanto, como se diz assim, em todas as áreas que vocês possam imaginar, a gente conversa, apesar das correrias que a gente tem, quando passa por alguma coisa, ela sempre tá disponível, assim, e ela é referência para mim. E eu agradeço muito a Deus pela vida dela. Que lindo, Rose. Obrigada, viu? Obrigada por compartilhar. Amanda, você levantou a mãozinha? Levantei. É que quando a Regina ia ministrando, eu lembrei de mim, né? Que eu lembro que foi uma época assim que eu estava mal mesmo, assim. Sempre eu pensava que eu ia enlouquecer. Eu tinha um pensamento que eu ia enlouquecer em algum momento e que eu não ia dar conta de nada. Eu tinha esse pensamento. E assim, no auge da minha depressão, eu fui para psicóloga. E lá nas sessões, na primeira eu só chorei, na, na segunda eu já consegui falar alguma coisa, aí na terceira eu já ia falando, na quarta eu lembro que a psicóloga não falava nada, só escutava, e aquela sala ecoava a minha voz. Até que eu falei tanto, que cheguei num ponto que eu mesma me escutei. E eu falei, mas que mulher chata, que mulher. Eu mesmo tive essa visão de mim, que mulher vitimizada. Ai, que coisa chata. Eu fiquei enjoada de mim mesma. E eu falei, meu Deus do céu, olha só quem está do meu lado, o que está escutando? Nossa, eu sou uma pessoa muito enjoada para os outros, olha só o que eu falo. Tipo assim, foi um estralo na minha vida. E, e,
E a partir daí eu falei que eu não queria mais, a psicóloga nem falou mais nada. Eu mesma tomei essa decisão que daquele momento em diante seria diferente, que as pessoas não iam me ver mais como uma mulher vitimista, vítima de tudo, vítima de todos, vítima do marido, ai, era sofredora, todo mundo me via como a mulher mais sofrida do mundo. E aí as pessoas olhavam para mim como a coitada. E aquilo ali começou a me incomodar, começou a incomodar. E eu dei um chega, né? Foi quando eu dei o chega. Eu falei, a partir de hoje, eu não quero mais ser essa mulher. E o Senhor foi mostrando que o meu casamento, todo mundo olhava para o meu casamento como algo quebrado, como algo horrível. E eu falei, não, a partir de, tipo, o Senhor ministrava no meu coração. E eu disse, o meu casamento, ele vai servir para glorificar o nome dele. E as pessoas vão olhar para o meu casamento e vão ver que o Senhor está presente, vai ser uma referência. E nisso eu fui aprendendo, eu realmente, assim, eu enjoei de quem eu era. Eu não queria mais ser aquela mulher que só queria viver algo bom e não fazia nada. Achava que alguém ia me salvar. Eu achava sempre que alguém ia ter que fazer algo por mim, que ia me salvar, que ia me resgatar. Jesus Cristo fez isso, sim, mas tem coisas eu que tive que me posicionar para que realmente eu vivesse hoje uma outra história, porque hoje eu não é me exaltando nem nada, a palavra fala que a gente não precisa, não pode se exaltar, nem se vangloriar, mas os feedbacks que eu recebo hoje são muito melhores do que eu recebia antes. Porque antes eu recebia feedbacks assim, uma menina tão bonita, para que aguenta tudo isso, esse marido, não sei o quê, sabe? As pessoas só falavam isso. É uma mulher tão bonita, mas sofre tanto. Eu só recebia coisas negativas. E hoje eu vejo que eu recebo mais coisas positivas do que negativas. E eu vejo assim que todo o trabalho vale a pena. Todo o trabalho que a gente faz em nós vale muito a pena, porque se eu planto todos os dias algo que eu quero viver, vai chegar um tempo que vai dar frutos sem por um. E aí a gente vai desfrutar. Então, vale muito a pena perseverar, vale muito a pena fazer, né, algo pela gente. Às vezes eu falo que só de tomar um banho e ficar cheirosa já é maravilhoso, né? E quando a Paula falou ontem sobre essa questão de não se ver, eu também tive muito esse confronto comigo mesma de é, eu sou coach, mas a minha vida tá uma merda. Como que eu vou arrumar a vida dos outros? E aí a psicóloga falou assim: mas eu sou psicóloga e eu não sou perfeita. Um médico também fica doente. E aí ela foi desconstruindo, né? Porque porque eu me separei no passado, eu achei que eu não podia influenciar na vida de ninguém. Mas só que Deus foi falando, continua, continua, continua. E hoje, assim, tá desmistificando essa coisa de como eu me vejo por dentro, né? Essa questão da incapacidade, que foi algo que eu lutei muito, que eu achei que o meu casamento acabou por causa da minha incapacidade, mas hoje eu sei que não foi. E é isso, meninas. Obrigada, Amanda. E é tão gratificante, né, Amanda, quando esses feedbacks positivos ocorrem. Você falando aí, eu lembrei de um episódio que aconteceu essa semana. Eu tenho uma colega de trabalho, uma menina de 24 anos, considero uma menina. Desde que eu entrei na empresa, eu notei que ela tinha problemas. O povo só criticava por conta das atitudes dela, principalmente ao que diz respeito a relacionamento. Falei, mas... E eu observava, né? Eu falei, algo de errado tem com essa moça. Até que nós tivemos a oportunidade de ter algumas conversas, ela me contou algumas coisas, e daí para frente eu comecei a olhá-la com outros olhos. E sempre que a gente tem oportunidade, eu converso muito com ela, dou alguns conselhos e tal. Essa semana mesmo, não, foi semana passada, sexta-feira, ela disse assim para mim: eu tenho certeza que se eu tivesse te conhecido alguns anos atrás,
eu seria muito diferente do que eu sou hoje. Aí eu olhei para ela e falei, mas ainda dá tempo de mudar. E é isso, né? Nós somos agentes de transformações onde o Senhor tem nos levado. Vamos passar então para a nossa oração, que nós já estamos com o nosso horário estourado. Mas o tema é muito bom, né? Dá vontade de ficar falando. Luzânia, a oração é com você hoje, amada. Tá tudo bem? Luzânia? Oi, tá tudo bem. Amém. Alguém tem algum pedido? Eu não vi nenhum pedido específico no grupo. Se tiver, Eu pedir pela minha recuperação. Que corra tudo bem, que seja breve. tá certo. É com você, Luzânia. Bom dia. Bom dia. Amém. Obrigado, Jesus, por mais um dia, Pai, que o Senhor nos concedeu de estar aqui, Senhor, na tua presença. Muito obrigado, Pai, que o Senhor nos abençoe, Senhor, nossa vida, nossa casa, nossa família. Que venha um tempo de refrigério, de mover do Senhor sobre cada uma, Senhor, que está aqui, Pai. Que o Senhor conhece a particularidade de cada uma, Pai. Que venha um tempo, novo tempo, Pai, onde o Senhor vai remover tudo aquilo que não está alinhado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha derramando unção, Senhor, que possa mexer nos corações da tua presença, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos ser instrumento de Deus onde nós for. Que nós possamos, Senhor, refletir a glória de Deus, mesmo estando em silêncio. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe, Senhor, a vida da Regina, Pai, que vai passar por um procedimento cirúrgico. Que o Senhor venha visitando o centro cirúrgico, Pai, em nome de Jesus, Pai, alinhando todas as papeladas, Pai. Que ocorra, Senhor, uma bênção, Senhor, seja um sucesso, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que venha removendo todo tipo de atrapalho, de empecilho, Pai. Que venha, Senhor, cheio de tua graça, misericórdia, Pai. E nos alcance a cada momento nesse dia, Pai. Que nós possamos ser renovadas nossas forças, Pai. Ministra nosso coração, para que nós possamos estar em intimidade com o Espírito Santo em todo momento, Pai. Que venha um direcionamento do céu e um tempo de refrigério, restituição. E a tua palavra diz, o decreto desse mês diz que nós possamos curar, ser mulheres curadas para receber milagre, Pai. Que quando nós somos curadas no emocional, Pai, que o Espírito Santo enche nossas vidas, enche nosso coração. E nós derramamos o mover e uma unção na vida daquelas pessoas que estão precisando, andando triste, desanimada, depressiva. Nós possamos estar com o coração aberto, Pai, para receber mais de Ti, em nome de Jesus. Eu te consagro esse dia na Tua mão. Que seja conduzido e Deus esteja no controle e na frente de tudo nas nossas vidas. Amém, amém. Obrigada, Luzânia. Vamos passar para a nossa fotinha. Quem vai abrir as câmeras? Dou-lhe 1, 2, 3. Ana Lucimar. Acho que fiz. Deixa eu colocar lá no grupo para ver se ficou tudo bem. Ei, Ju, a pergunta que não quer calar, tu tá crocante, mana? A Ju capotou, eu acho. Essa foi uma denúncia? Essa foi uma denúncia? Ainda bem que a pergunta foi só para Ju. Ei, Janimar, tu tá crocante, mana.